boa tarde e bom domingo. Este é mais um Caminhos da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje é dia do pai e por isso vamos receber 3 pais em estúdio para nos falarem das suas experiências e da forma como têm tentado transmitir as bases dos valores cristãos para os seus filhos. Temos então, e passo a apresentar, Francisco Chaves, diretor nacional do Desafio Jovem, pastor, pai de 3 filhos e também avô, o seu filho Tito Chaves, que também é pai de gêmeos, e contamos ainda com Miguel Jerónimo, pastor, e juntamente com a sua esposa, é também diretor nacional do Ministério 2 igual a 1 em Portugal, que, entre outros temas da família, trata as questões da paternidade. Vamos falar sobre os desafios a que os pais estão sujeitos diariamente e como é que a Bíblia pode ser um guia para nós neste sentido. E é interessante que nós somos todos pais também. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Miguel, acerca deste trabalho 2 igual a 1, é importante este Ministério de Trabalho com a Família? Sim, eu acredito que é muito importante. A família é, como nós sabemos, a base da sociedade. E mesmo em termos bíblicos, em termos do propósito que Deus tem para nós, a família sempre teve uma relevância muito grande. Basta ver a própria dimensão de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a questão da família já ali nesta questão. E tem a ver também com um tema que hoje há uma crescente necessidade da parte da sociedade no século XXI, uma grande necessidade de mais laços familiares, de melhores estruturas familiares. Então é nesse sentido que este Ministério existe, para tentar dar apoio às famílias. Existe também aqui um seminário, penso eu, um ensino sobre uma matéria Pais para toda a vida. O que é isto concretamente? Exatamente. O Pais para toda a Vida ele é um curso que o nosso Ministério tem e é um curso focado em princípios bíblicos e que nos fala acerca das nossas responsabilidades como pais e de nós assumirmos essa responsabilidade. Alguns dos temas que fala no curso é, por exemplo, a questão do nosso passado. Todos nós fomos filhos antes de sermos pais e fomos filhos de pais imperfeitos, por melhores que eles tenham sido. Falamos também sobre o fundamento bíblico para a paternidade. Falamos muito sobre a questão da valorização dos filhos, a diversidade, aquela questão dos filhos que são planeados e daqueles que vêm como uma surpresa. Falamos sobre investir na vida dos filhos, levar os nossos filhos à fé e também uma coisa muito importante que é preparar os nossos filhos, independente da sua idade, para a vida adulta. Então, entre outros temas, é um curso com 9 lições, dado semanalmente, mas aborda temas como este num contexto de pequeno grupo, onde os pais, marido e esposa, estão ali e é feita esta interação. Uhum. Essa, de facto, é uma questão muito importante, investir na vida dos filhos. Pode partilhar algumas experiências, porque têm filhas, não é? Sim, tenho 2 meninas, tenho a Beatriz com 15 anos e a Daniela com 11 e mais uma a caminho. Okay. E sem dúvida que é muito importante. Eu acho que 2 coisas saltam à vista, que é a questão de estar presente. A questão de nós, como pais, podermos separar tempo para estar presente na vida dos filhos. Nós, como pais, podermos estar com eles nos bons momentos e nos maus momentos. E também uma coisa muito importante, sem a qual nenhuma das outras funciona, é a questão de nós sermos um exemplo. Nós, para os nossos filhos, vamos sempre ser um modelo. Às vezes o modelo que eles querem seguir e às vezes vamos ser aquele modelo que eles não querem seguir. E no nosso caso, obviamente, o que nós tentamos ser para as nossas filhas é um modelo que elas possam vir a seguir, investir tempo, separar tempo para estar com ela, ser intencional em poder passar tempo e exercer a nossa paternidade da melhor maneira que podemos e que sabemos. Francisco, como diretor do Desafio Jovem, que é uma instituição de recuperação de pessoas, não é, em diversos problemas, uma vida intensa dedicada a esta causa. Como é que foi este processo de crescimento dos filhos, de educar, valores? Bom, a nossa vida de facto é muito intensa porque é 24/7. Nós vivemos na comunidade e apesar de muito exigente e muito intenso, tem esta particularidade, pelo facto de vivemos na comunidade com os filhos, permite muita proximidade, como o Miguel referia, apesar das muitas ausências e das muitas solicitações. É um desafio porque constantemente nós estamos expostos aos outros e aos nossos filhos com tudo o que temos de bom e aquilo que temos de imperfeições e de fragilidades. E que eu creio que nesse processo, apesar de tudo, a forma como lidamos com as nossas virtudes e as nossas fragilidades acabam também para ajudar os nossos filhos a perceber que somos reais, que somos pessoas com limites também, não é? Nesse processo há aqui um ponto interessante, que é o facto de eles poderem crescer com um exemplo de dedicação ao próximo. Isso também é uma coisa que vocês tinham em mente, tanto o Francisco como a esposa, não é? Mas bom, isso faz parte dos nossos valores e depende de família para família, como é óbvio, não é? Claro. De facto, a questão do serviço e de entendermos a nossa vida como significativa na vida dos outros, isso faz parte do nosso quadro de valores, meu e da minha esposa, independentemente, mesmo antes dos filhos, não é?
Claro que aquilo que fazemos também é a expressão desses valores, não é? Ao decidirmos interromper a nossa vida profissional para trabalhar no Desafio Jovem já há 28 anos, permite que eles sejam expostos a esta prática não apenas de uma forma, digamos, empírica, não é, teórica, mas na prática, no dia-a-dia, às vezes, se calhar, com dissabores para eles, porque gostavam de ter os pais mais presentes e às vezes não conseguem. Por outro lado, é curioso porque os nossos filhos acabam por ser envolvidos em todo este processo e, de alguma maneira, ainda que indiretamente, eles sentem-se participantes da vida das pessoas com quem nós trabalhamos, em quem investimos a vida. Vocês, de alguma forma, durante este tempo, sentiram que era necessário protegê-los, de alguma forma, porque as pessoas chegam ali, por vezes, em situações muito complicadas, porque vocês também não eram pessoas trabalhadas 9 às 6, não é? Portanto, sim, a vossa vida estava dedicada ali. Exatamente, estava e está. Nunca houve muito essa necessidade, quer dizer, há limites que nós estabelecemos. Procuramos, apesar de ver na comunidade, que os nossos filhos tivessem rotinas semelhantes a qualquer família, de ir para o infantário ou para a escola, regressar, ter as suas atividades. Tem a particularidade de ver uma comunidade com muita gente, o que também, na minha perspectiva, conhecendo os meus filhos, são todos jovens adultos, influencia muito a sua sociabilidade e a sua interação com as outras pessoas. Mas, em alguns casos, sim, ainda que os nossos próprios residentes, as pessoas com quem ajudamos, tinham também alguns cuidados e algumas instruções mais ao nível da saúde para proteger as crianças, mas isso são questões também que temos fora disso. Os meus filhos nunca os entendi como estando em perigo, mas, quer dizer, quem melhor pode falar disto não sou eu, serão mais eles. Não é? E já vamos falar também com o Tito, que está aqui. Só mais uma questão ainda dentro deste seguimento. Neste processo de crescimento, como é que foi o transmitir os valores, a questão do hábito de ler a Bíblia, até da oração, portanto, todo este processo que qualquer criança passa, não é? Os pais passarem os valores para os filhos, no meio de toda a azáfama que vocês tinham do vosso trabalho. Os nossos filhos, essa passagem foi feita, digamos, de uma forma informal e natural, espontânea. Não é? Foi acontecendo. Sim. Não é? Eu creio que nós podemos influenciar os nossos filhos e mais do que lhes impor valores é, de facto, passar-lhes pela prática da vida a vários níveis. Eu nunca coloquei um púlpito na sala ou estabeleci um tempo formal de ministração, digamos assim. Claro. Os nossos filhos sempre estiverem envolvidos com as atividades de vária ordem que nós temos, lúdica, espiritual, terapêutica na comunidade e fora dela, percebem os nossos hábitos pessoais, a nossa devoção, à medida que foram sendo integrados na igreja local, no processo em que nós também frequentávamos, quisemos pô-los ao máximo às atividades e dar-lhes autonomia para eles se envolverem de forma autónoma e espontânea. Sem pressão. Nas diversas atividades. E isso foi sendo um processo muito gradual. Tiveram as suas crises enquanto adolescentes, jovens crianças. Eu sempre entendi os meus filhos como filho de pastor ou de diretor do que for. Não é sinónimo ter que ser exemplo para ninguém. Quis retirar-lhes essa pressão e esse peso. E eles foram fazendo esse percurso. Algumas vezes fizeram perguntas estranhas e difíceis para um pastor e para um cristão. Lembras-te de alguma? Já agora? Lembro. Uma que possa partilhar? Lembro, de repente, por exemplo, ainda hoje, é uma das memórias, em Salvaterra de Magos, o Tito tinha começado a frequentar a escola primária, estávamos a fazer a cama no seu quarto no sábado de manhã, e ele dizia, eu não sei se quer ser cristão. Então, porquê? Cristão não pode beber, não pode fumar. E pronto, isto foi muito curioso, a conversa a partir daí. Uma interessante questão com 6 anos, não é? Tito, recentemente foste pai e foi alguma surpresa o facto de ser gêmeos ou não? Sim, foi uma grande surpresa. Nós sabíamos que havia gêmeos na família, mas não estávamos à espera e foi assim uma surpresa muito agradável mesmo. Como é que tem sido este processo todo? Uma vida nova, não é? Uma adaptação? Ser pai já Ser pai já cria aqui uma mudança de rotinas e tudo mais. Ser pai de gêmeos duplica o trabalho, ou triplica, como nós às vezes dizemos. Creio que tem, para além de ser muito trabalhoso, acho que a vertente de felicidade é duplicada e triplicada da mesma forma também. Falámos há pouco então com o teu pai sobre este processo de crescimento tanto na instituição, das memórias que tens, que referências é que guardas em todo este processo, o que é que retiras da educação? Como aquilo que o meu pai estava a dizer, eu acho que muito aquilo que aprendemos foi mais por ver o exemplo, a maneira de viver e a dedicação do que propriamente pelo que era falado. Acho que quando se falava já tinha sido estabelecida a base pelo exemplo e o exemplo de ver os meus pais a servirem numa instituição destas, a cuidarem de pessoas desta forma, influenciou também grandemente a maneira como eu olho para as pessoas e a maneira como me dedico às pessoas. O facto de crescer com pessoas com dificuldades, das pessoas que procuram o Desafio Jovem,
fez-me também olhar para as pessoas sem tantos preconceitos e sem medo. Aceitá-las mais, não é? Sim, porque para mim foi normal viver com estas pessoas. Eu andava ao colo destas pessoas e vê-las na rua é ver uma pessoa, não é ver um bicho, não é ver alguém que me assusta, alguém de quem tenho que me afastar. E isso foi um exemplo que foi não só dado por eles, mas que foi vivido por mim também. Uhum. Alguma vez pensaste que poderias seguir a profissão do teu pai? Tu és designer, sei que também serves e ajudas pessoas como voluntário noutras áreas até, mas alguma vez esta função te deu assim eu gostava de ser como o meu pai? Eu acho que todas as crianças que têm uma figura paternal forte, acho que a certa altura desejam ser como o pai. É a referência, não é? É a referência que temos e em muitas das coisas nós espelhamos as nossas ações, decisões e por aí fora nos nossos pais e na maneira como eles agem. Mas creio que nunca tive o objetivo de fazer o que ele fazia. Tive sempre o objetivo, pelo exemplo, de servir pessoas e estar perto de pessoas e que a minha vida, de alguma forma, fosse influência na vida de alguém. Até profissionalmente, não é? Com aquilo que eu faço enquanto designer, procuro isso também. Uhum. Miguel, no seguimento também aqui do exemplo do Tito, é importante este acompanhamento familiar até no tempo da gravidez, não é? Sim. É lógico, o pai estar sempre presente. É muito importante e nós agora estamos a passar novamente por essa fase, mas é importante o papel de proteção, o papel... Uma coisa muito importante, a questão daquilo que nós semeamos, aquele princípio de tudo o que nós semeamos nós vamos colher. E isso é verdade independente da situação em que se esteja. E no caso da mulher quando está grávida, portanto, nós já estarmos ali a assumir toda aquela mudança que está a haver, toda aquela incerteza ou ansiedade que pode surgir, nós como pais podermos estar ali, podemos proporcionar, vamos dizer, aquela rede de segurança, como um trapezista que sabe que se algo acontecer vai cair numa rede e não no abismo. Isso é muito importante para nós enquanto pais, tanto para a esposa, mas também para a figura da criança. Como eu digo, às vezes é planeado, outras vezes vem como uma surpresa, mas o pai estar ali a dar aquela confirmação que gosta e que vai investir e que valoriza é muito importante. Francisco, o facto de ter também uma filha na educação teve um processo diferente ou digamos que é igual para os 3 filhos? Não, exatamente. Quem tem mais do que um filho, e sobretudo de ambos os sexos, como é o meu caso, a minha filha de facto foi um presente, não é? Foi inesperado e ainda bem, foi um excelente presente que a vida não seria a mesma. Eu costumo dizer, quem não é pai de uma menina não sabe o que é paternidade. Desculpem esta provocação. É um desafio, porque o desafio é, com 3 personalidades diferentes, transmitir os mesmos valores, respeitando a individualidade de cada um. E os meus 3 filhos são mesmo todos diferentes. Mesmo o Tito e o Simão, que são 2 rapazes, com 4 anos de diferença, têm características diferentes da sua personalidade, do seu caráter, que tem sido um desafio ajudá-los a assimilar isso, respeitando quem eles são, porque eles não são extensão de mim mesmo. E depois, na fase da adolescência, também há ali desafios diferentes, não é? Uns para os rapazes, a menina já é diferente. Não é? Ainda que mesmo para os rapazes eles tiveram formas diferentes de vivenciar os períodos da adolescência, quer um, quer outro, não é? Tem mesmo personagens diferentes, o outro é músico, funciona muito o hemisfério direito dele e não tanto o esquerdo, é muito mais criativo do que racional, e esse é um grande desafio, porque conseguir que a transmissão e a construção dos valores dos nossos filhos, e essa assimilação natural, não uma imposição, ou mimetizar um comportamento só porque sim, como o pai diz, isso para mim é mais importante, que eles me obedeçam, que eles obedeçam e entendam porque integraram isso mais do que por medo, ou porque, só porque sim, quando estão em casa, foi um desafio, porque o Tito é diferente do Simão, e procurei que eles o assimilassem no seu ritmo, no seu tempo e com expressões diferentes. Mas é um desafio grande. Claro. E a menina é sempre aquele consolo extraordinário. A menina é a princesa da casa? É mesmo. E vai casar este ano, portanto... Fantástico. Tito, é bom crescer assim numa família grande e ter 2 irmãos, apesar de uma ser... não brincar contigo com carrinhos, não é? Se calhar preferia bonecas. Como é que foi este crescimento, digamos, em família? Eu não vejo família só com um filho. Para mim é estranho. Eu já tenho 2 e acho que não queremos ficar por aqui. E pode ser gêmeos a seguir outra vez? Pode ser. Estamos, é uma boa experiência. Estamos despertos para isso. Mas muito do meu caráter, muito daquilo que eu desejo fazer, daquilo que eu entendo como família, vem daquilo que eu vivi. Não é? E ter vivido com o meu irmão, que tem 4 anos de diferença de mim, e com a minha irmã, que tem 6,
apesar destas diferenças serem um bocadinho grandes, ser assim muito próximo, para nós as férias fazia sentido juntos, não fazia sentido ir só um. Ainda hoje, quando eles saem, dizem, era tão bom que estivesses aqui. Pois é, e às vezes há coisas que nós fazemos, eu e a minha esposa e os meninos, que era interessante tê-los perto de nós, e isso molda o nosso caráter também, ao nível da partilha, ao nível de deixar que outros tenham a atenção de quem nos ama ou de quem nós amamos. Isso molda-nos também de uma forma muito, muito interessante. Ou seja, há aqui muitas referências que vocês beberam dos vossos pais, não é? Sim. E que mantêm em prática, sim, apesar de estarem a construir a vossa família, sim, segundo a vossa vontade, digamos assim. E todos nós, de alguma forma, bebemos do exemplo deles. Acho que não há nenhum de nós que, nesta altura, não seja envolvido com a Igreja. Em ministérios diferentes, em departamentos diferentes. A Catarina com uma atenção enorme para trabalhar com crianças. O Simão é um músico excelente. Eu, noutras áreas. Mas todos nós, de alguma forma, bebemos este exemplo de estar perto de pessoas, de servir. E acho que isso é, assim, muito, muito importante para nós também. Ok. Miguel, no Ministério 2 igual a 1, há também uma componente de preparar os filhos, não é? Para a idade adulta. Exatamente. É sobre o quê, concretamente? Olha, nós costumamos dizer que o nosso objetivo não é criar crianças, mas é preparar adultos. Claro, quando estamos numa fase em que os filhos são bebés, claro, eles têm que aprender a comer à mesa, têm que aprender a andar, a falar, todas essas coisas. Mas desde que eles nascem, ou desde antes do nascimento, a nossa principal preocupação deve ser como é que eu vou preparar este ser humano, esta criatura, e como o Francisco disse muito bem, não é uma extensão de mim, é um ser humano independente, criado por Deus, com talentos, com dons completamente individuais, e como é que eu preparo para a vida adulta? Isso pode-se ver de muitas maneiras. Uma das coisas que se pode ver é quando os ensinamos a assumir as suas responsabilidades por aquilo que fazem desde pequeno. Outra coisa é criar um ambiente em que eles se sintam seguros. E eu revejo muito isso no meu papel como pai. Como é que eu crio um ambiente de segurança para as minhas filhas crescerem com segurança, experimentarem, crescerem, sabendo que estão seguras, têm um lar de amor, alguém que cuida e que protege, mas que elas têm que descobrir quem elas são sem serem filhas do Miguel e da Juliana. E uma coisa que hoje, na minha opinião, acontece muito é a superproteção que se faz das crianças, que a criança não pode passar por nada, não pode ser contrariada, não pode sofrer. E se eu estou a criar uma criança assim, quando ela for adulta, e vai sofrer, quando ela for adulta e tiver problemas emocionais, quando ela for adulta e tiver dificuldades de relacionamentos, quando ela for adulta e quiser encontrar alguém para fazer a sua vida, como é que eu a preparei? Ou seja, ela não pode também ser demasiado protegida, é isso? Não pode ser demasiado protegida, porque senão nós estamos a prejudicá-la. Senão nós estamos a fazer com que ela não experimente algumas coisas que precisa de experimentar para crescer e para amadurecer. O meu papel como pai é simplesmente de garantir que, independente disso, nós estamos lá, há proteção, há segurança, mas há coisas que vão ter que descobrir sozinhas. Porque, no fundo, acho que foi isso que também aconteceu connosco quando éramos filhos. Claro, é um bocadinho lançá-las à vida, não é? Exatamente. Para elas crescerem saudavelmente. Se bem que o tempo de hoje é diferente, enfim, do nosso tempo, não é? Da nossa geração, e traz outros desafios. Tito, a vida muda muito depois de ser pai, apesar de toda a alegria que existe. Sim, muda. As rotinas são completamente diferentes, a preparação é completamente diferente e nós, como gêmeos, como pais de gêmeos, temos o tempo de preparação, por exemplo, só para sair de casa, duplicou e já acontece com uma criança, connosco é diferente, temos que contar com horários deles comerem e a vida gira muito à volta dessa necessidade deles, da necessidade deles não só de atenção, que é fulcral, claro. E a minha mulher costuma dizer que quando está sozinha não consegue dar atenção a cada um individualmente, mas é muito importante também perceber que, sendo gêmeos, eles não são são dois. Não é? E que precisam da mesma atenção, precisam do mesmo tempo, precisam do mesmo cuidado, do mesmo carinho, os dois. Não é? E que é preciso brincar com um e a seguir brincar com o outro, e é preciso ter a certeza que os dois estão bem nutridos de amor e de carinho e tudo mais. Há aqui uma questão que eu gostava de trazer para a mesa, que tem a ver com uma estatística de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que nos diz que, apesar de 85% dos pais com filhos abaixo dos 13 anos acreditarem ter responsabilidades de ensinar os filhos sobre as crenças e assuntos espirituais, mas numa outra pesquisa também há aqui uma situação em que eles assumem que não conseguem fazer esse papel. Na vossa opinião, em relação a este estudo,
a esta importância de ensinar os filhos nos valores cristãos, na questão de ler a Bíblia, etc. Como é que nós conseguimos hoje em dia fazer esta gestão com uma vida agitada como todos nós temos, não é? Muito ocupada. Bom, posso começar. Eu acho que, quer dizer, não posso apontar o dedo a ninguém, porque de facto, claro, isso são no meramente dia-a-dia e com a agitação da vida, por vezes isso ocorre, mas há uma coisa que é importante, que é a questão daquilo que nós estamos dispostos a investir. Voltando à lei da semeadura. A pessoa está disposta a investir numa carreira, a pessoa está disposta a investir na saúde e vai para um ginásio, a pessoa está disposta a investir em muitas coisas e precisamos de perceber que os filhos também são um grande investimento nosso. E nesta área da fé, se eu relegar essa responsabilidade de investir, ou melhor, de não investir neles e deixar que a igreja, que o professor, que alguém o faça, eu estou a abrir mão de uma coisa fundamental do meu papel como pai. O meu papel como pai também é um pouco mostrar-lhes o destino deles, ajudá-los a encontrar o seu propósito. Então eu sei que não é fácil, mas não podemos abrir mão disso. Tito, esta questão, voltando à educação que o teu pai te deu, a transmissão dos valores da fé foi fundamental para tu depois teres uma orientação de vida e as tuas próprias escolhas, não é? Sem dúvida, e volta a ser, por exemplo, pela maneira como eles viviam. E nós, tanto eu como a minha esposa é filha de pastores também, nós tentamos fazer isso com os nossos filhos. Nós, claro, com peso e medida, não é? E contando que eles são muito pequeninos, não nos inibimos de ir à igreja e de participar naquilo que participávamos antes. Nós somos membros do grupo de louvor e continuamos a estar nos ensaios, com cuidado com os horários por causa deles e por causa de tudo mais, mas não nos inibimos disso. E em casa, quando queremos contar alguma coisa, mostrar algum boneco, um livro, assim, tentamos optar por usar coisas cristãs, porque isso, apesar de serem tão pequeninos, ser apenas 7 meses, isso ajuda-os. E daqui para a frente, eles já começam a absorver e daqui para a frente será relevante para eles também. Francisco, se queremos ter bons cidadãos no amanhã, teremos que, se calhar, começar logo desde criança a incutir estes valores, não é? Concordo plenamente. Aliás, eu não vejo apenas como progenitor, mas como pai. Porque há uma diferença entre as duas realidades e esse é talvez muitas vezes o problema da questão da paternidade, não é? Pais que são apenas progenitores e depois não acompanham os filhos. Nós procuramos sempre para os nossos filhos para a vida, não é? Que eles possam, de facto, assimilar os seus valores. Qualquer família, no fundo, procura que os filhos descubram a vida de acordo com aquilo que é o seu quadro de referência, não é? Os valores que eu tenho são aquilo que eu valorizo e são importantes para mim, acho que serão importantes também para os meus filhos, não é? E isso foi sendo a nossa preocupação ao longo da vida, sempre respeitando também a compreensão e a percepção que eles têm dos valores, não é? E ajudá-los a refletir sobre isso. E há mais do que uma imposição, como eu dizia há pouco, houve sempre muito aqui a reflexão sobre aquilo que é a realidade da vida. Eles estão expostos a muitos valores, os nossos e os da sociedade, e ajudá-los a entender porque os valores cristãos, porque os outros valores, que na minha perspectiva são todos os mesmos valores, chamamos cristãos porque a pessoa que melhor os personifica foi Cristo, por isso dizemos cristãos, mas toda a gente aprecia a liberdade, o respeito, a solidariedade, a disciplina pessoal, enfim. Então, sim. A própria lei de um país também tem estes valores. Exatamente, reflete esses valores. E esses valores têm sido uma coisa complicada para nós, que é a questão muitas vezes do sentido da autocrítica e da negação pessoal, que nem sempre nós gostamos disso, e aí é que é o grande desafio. Se calhar levamos tudo para a religião, e esse é que é o problema. Uma frase rápida acerca do Dia do Pai, uma palavra a cada um, assim muito objetivamente. Bom, ser pai é a coisa mais espetacular da vida e a mais desafiante da vida. Tito. Pois, realmente ser pai é o desafio mais emocionante que temos. Miguel. Nenhum de nós vai ser um pai perfeito, mas acho que não há nada na vida que tenha mais gosto do que termos a oportunidade de fazer isso, e eu sinto-me muito privilegiado por ter essa oportunidade. Muito obrigado pela vossa partilha, pela vossa presença aqui neste dia. Feliz Dia do Pai também. Obrigado. Ser pai e ser filho é uma bênção. E como diz a Bíblia, os filhos são a herança do Senhor. Acompanhá-los durante toda a vida, estando presente nos bons e maus momentos, é fundamental. E é isso que Jesus faz connosco. Ele é o nosso Pai espiritual e nunca nos abandona, seja em que situação for. Por isso, o nosso convite nesta tarde é que conheça este Jesus mais de perto e certamente ele vai abençoar a sua família. Procure também a Igreja Evangélica mais próxima
Para saber onde é, contacte-nos ou visite também o nosso site em aliancaevangelica.pt. A fechar, temos ainda para lhe oferecer o devocional Vitamina E, com uma palavra de encorajamento para cada dia. Contacte-nos para o receber e, claro, ficamos ao seu dispor para alguma dúvida. Entretanto, voltamos a estar consigo aqui na RTP2 na próxima terça-feira. Até lá, bom domingo, feliz Dia do Pai.